A gente tem uma entrevista exclusiva agora com o ministro Gilmar Mendes, decano da Suprema Corte. Ministro, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN e aqui na CNN Brasil. É um privilégio conversar com o senhor. Eu é que agradeço a oportunidade de voltar aqui à CNN, é um prazer, uma honra. Essa entrevista estaremos eu, a Isabel Mega e a Clarice Oliveira. Eu quero começar perguntando ao senhor o que motivou o senhor a dar uma série de entrevistas nos últimos dias. Qual é o objetivo do senhor? E esse não seria um papel institucional do presidente do Supremo Tribunal Federal? Por que ele não tem se posicionado publicamente? Por que ele não tem defendido a corte neste momento? Ah, não, essa pergunta tem que ser dirigida ao próprio presidente Fachin. Mas eu entendi que era chegada a hora de esclarecer algumas coisas que não estavam devidamente claras. Toda essa repercussão, o episódio Master e tantos outros que estavam afetando a imagem do tribunal e toda a tentativa também de construir uma pauta institucional, penduricalhos, e que não estava sendo passado para o público. Então, entendi que era importante participar desse debate na qualidade de decano do tribunal, de alguém que também tem uma audiência na imprensa. O senhor chegou a conversar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, dizendo que daria essas entrevistas, ou com colegas? Não. O Supremo tem uma estrutura de governança muito específica, que talvez mereça estudos no futuro. É um regime, não se diz, mas é um regime parlamentarista. O presidente precisa coordenar-se com os demais ministros. Todos aqueles que não coordenaram e não construíram maioria, e nem é preciso construir maioria, porque na verdade todos aderem desde que haja propostas razoáveis. Mas é um modelo bastante próximo de uma ideia de um colegiado, a rigor, não é um regime presidencialista. Essas entrevistas têm causado uma certa polêmica, principalmente as declarações do senhor em relação ao Alessandro Vieira e ao Romeu Zema. E eles têm respondido nas redes sociais, muitas vezes, em vídeos, às declarações do senhor. O senhor não acha que essa troca de farpas gera instabilidade da democracia? E mais do que isso, o senhor avalia que não tem exposto ainda mais o Supremo Tribunal Federal? Não vou fazer juízo sobre isso. Em relação a Alessandro Vieira, o que houve? Ele era relator desta CPI, ou CPMI, e que tratava do crime organizado. E lá no relatório, vocês já divulgaram isso, lá no relatório se dizia que iria investigar o crime organizado no Rio de Janeiro, mas também onde ele está, em São Paulo, famílias do Norte e coisa do tipo. Para surpresa geral, ele toma uma decisão de indiciar o ministro Alexandre, o ministro Toffoli, o procurador-geral e a mim. E no meu caso, por eu ter dado um habeas corpus. É uma coisa esquizoide, esquisita, esquizofrênica, não é? Ele tratou. E ele não sei se ainda é policial, parece que é um delegado do Sergipe, não é? Poxa, qual é a hipótese que se coloca? Não há crime organizado no Brasil, não há problema de crime organizado no Brasil, e essa CPMI foi criada depois do caso lá do Rio de Janeiro, daquela mortandade lá, e, portanto, se dizia que ia investigar o crime organizado, territórios ocupados, tudo isso que se tem discutido. Bom, não tem mais crime organizado? A CPI resolveu o problema do crime organizado? Por que ele suprimiu isso do seu relatório? Veja que o relatório não dedica uma linha ao problema do crime organizado e coloca ministro do Supremo nesse foco. Ou nós nos tornamos muito charmosos para os políticos, atrativos para efeitos eleitorais, pode ser também uma hipótese. E a outra hipótese, será que ele está sendo financiado pelo crime organizado? Veja, são todas hipóteses que se colocam
mas é preciso que alguém diga isso. Né? Alguém que, obviamente, não tem medo de sofrer represálias. Porque, de fato, é algo esquizoide, esquizofrênico, esquisito. Esquisito em espanhol é outra coisa, né? É delicioso. Eu concordo com o senhor nessa análise de que faltou no relatório realmente facções criminosas e milícias. Mas é trabalho da comissão de inquérito indicar indiciamentos. Não parece, essa é uma crítica feita no Congresso Nacional, que o Supremo Tribunal Federal quer censurar os parlamentares em relatórios finais? Não, nada disso. A própria imunidade parlamentar, ela tem limites. E o Supremo tem dito isso. A própria imunidade, o próprio discurso da tribuna tem limites. Houve um caso, acho, que envolveu, não sei se um Fanhatem, um desses aí, e que ele xingava um delegado da Polícia Federal, usando expressões de baixo calão, da tribuna. Eu me recordo. E a Polícia Federal reclamou como instituição. Porque, veja, se um delegado está fazendo o seu trabalho, faz busca e apreensão, e daqui a pouco ele é achincalhado da tribuna por um deputado e não há resposta porque ele invoca a imunidade material, há algo de errado. Então é preciso ter essa delimitação. E aí você entra também numa outra discussão, que é a falta das comissões ou comitês de ética no âmbito do Congresso Nacional. Não é? Quer dizer, era preciso que houvesse uma reprimenda, uma represália. Neste caso, de fato, nós ficamos a ver navios. Então, eu só quis chamar a atenção para esse fato, dizendo essas coisas estão erradas. Nós sabemos, as comissões parlamentares de inquérito cumprem um papel importantíssimo, inclusive como defesa da minoria. Porque com a assinatura de 1/3 dos parlamentares, você já está obrigado, segundo a jurisprudência do Supremo, a instaurar a CPI ou CPMI. Elas cumprem um papel importante. E elas têm na Constituição o papel de autoridade judicial, poder investigatório da autoridade judicial. Foi por isso que eu disse, é preciso que se deem o respeito. Não pode uma CPMI, por exemplo, receber um papel porque quebrou sigilo e começar a vazar. Ou aquela cena um tanto quanto caricata, engraçada, lamentável, que vocês relataram, não sei se é verdade, de parlamentares, alguns velhinhos, com óculos especiais, tentando ver um momento mais abrasivo, cenas de sexo desses... Da sala cofre do Banco Master. Não é legal, né? Para usar mais a linguagem dos mais jovens, né? Não, isso não ajuda. Por isso que a gente tem que olhar. Quem, de fato, recebe uma informação porque quebrou o sigilo, ele passa a ser depositário disso. Isso precisa ser discutido. É uma contribuição, portanto, que a gente está dando ao debate público, à qualificação do debate público. Eu vou chamar a Isabel Meg e a Clarice Oliveira para participar da entrevista, mas antes uma rápida pergunta. Nessa série de entrevistas, o senhor se arrepende de alguma declaração dada? Não. Nem naquela comparação do Zema, homossexual? Não, aqui foi um erro, na verdade, que eu já até me penitenciei, já pedi desculpas, porque todos sabem que eu tenho assim, um engajamento, eu respeito muito a comunidade homossexual. Todos podem saber disso. Defendi no Supremo Tribunal Federal a questão da união homoafetiva. Mas o que eu quis dizer é que não é livre, não há liberdade de expressão para ficar fazendo bonequinhos e imputando papéis a um ou a... fulano de tal é ladrão. Isso não é liberdade de expressão. Isso é qualquer outra coisa. Não, mas estou fazendo a guisa de sátira. Não. Isso tem consequências. Sobretudo hoje com as redes sociais. O que eu quis dizer foi isso. Eu jamais incentivaria a feitura de bonecos ridicularizando o governador ou o ex-governador Zema. Porque eu sei que a liberdade de expressão tem limites. Clarice Oliveira. Antes, Isabel Mega, para fazer uma pergunta e na sequência, Clarice Oliveira.
Oi, ministro. Bem-vindo aqui à CNN. Ministro, obrigada pela oportunidade da gente ter de fazer perguntas ao senhor. Oi, Isabel. O senhor disse nessa série de entrevistas, se eu não me engano, a Record, o senhor mencionou o seguinte quando questionado sobre o caso Master, que se há algum envolvimento que atinja o Supremo Tribunal Federal, seria um envolvimento marginal. Eu queria entender o que é esse envolvimento marginal, como que o senhor definiria isso, se dá para a gente classificar como envolvimento marginal, por exemplo, a utilização de aeronaves por ministros do STF, aeronaves que estariam ligadas a empresas de Daniel Vorcaro. Isabel, tem que talvez dar 2 passos atrás nessa questão para explicar como a mídia tem tratado esse episódio do Master. Eu acho que as crises, quando elas se verificam num sistema democrático como o nosso, elas são benfazejas, porque elas revelam fragilidades que precisam ser corrigidas e que precisam ser problematizadas. E muitas vezes a gente nem consegue fazer grandes reparos para trás, mas a gente pode fazer reparos para frente, aquilo que eu chamo de fuga para frente. O caso Master, quando ele é narrado hoje na mídia, dá a impressão de que ele reside aqui na Praça dos Três Poderes. Talvez esteja lá no Supremo Tribunal Federal. Porque houve o contrato do escritório de advocacia da esposa de um ministro, ou porque um ministro teve um contrato com o Master, ou coisa do tipo. O que é que eu tenho dito? Isto é um problema financeiro. Já a autorização para o Master funcionar foi polêmica. O Ilan, que era o então presidente do Banco Central, negou. Só depois, com o Campos Neto, é que vai se verificar a autorização. Veja, não tenho competência para fazer juízo sobre isso, mas só para relembrar fatos relevantes. Grandes corretoras de grandes bancos fizeram as vendas dos CDBs desse banco. Tudo normal, com comissões especiais e tudo mais. Então, o que eu tenho dito? Isso não é uma questão do Supremo. As investigações vão certamente mostrar quais são os problemas e se há responsabilidade de um ou de outro. Mas não se pode dizer que esse seja um problema do Supremo Tribunal Federal. Daí eu ter dito, dentro da linha, eu aprendi com vocês ao longo desses anos, que a gente sempre tem que fazer lead. Eu disse, não tentem transferir para a sede aqui da Praça dos Três Poderes esse problema do Master. O Master reside na Faria Lima. É só isso. Então, a questão é uma questão do sistema financeiro e deve ser assim tratado. Agora, se houver responsabilidade de autoridades, parlamentares participaram disso ou daquilo, ou algum ministro cometeu algum deslize ou coisa do tipo, e que se investigue. Não, só para então nós explicarmos, você vai dizer, de novo Gilmar não respondeu a minha pergunta. Não, aqui o papel do Supremo é absolutamente marginal, se houver. Clarice Oliveira. Boa tarde, ministro. Obrigada por participar aqui do Bastidores CNN. Oi, Clarice, o prazer não me revela. Tudo bem, ministro? Bom falar com o senhor mais uma vez. Ministro, a gente tem visto muito do desgaste, muita da polêmica em torno do caso Master relacionada a denúncias envolvendo 2 ministros específicos, o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes. E muito do pano de fundo tem a ver com o enriquecimento de familiares dos ministros do Supremo. Então, a ideia de que, de alguma forma, por exemplo, a mulher de Alexandre de Moraes se beneficiou do fato de ele ser ministro do Supremo, mesmo que indiretamente, com contratos multimilionários.
apesar de, na visão dos próprios magistrados, não haver nenhum tipo de conflito, eu pergunto para o senhor, deveria haver um limite ético estabelecido de maneira mais clara em relação a que tipos de contratos e receitas financeiras profissionais deveriam ou não deveriam ter parentes de ministros do Supremo? A gente tem sempre, Clarissa, essa discussão sobre presença de filhos de ministros ou mulheres de ministros em escritórios de advocacia. E há grandes e boas experiências nesse sentido, bons escritórios que são que têm e empregam parentes de ministros, mas que zelam e que têm determinados cuidados, e certamente a gente não os vê expostos. Este aqui é um episódio muito marcante e que está ainda sob investigação. Portanto, vamos aguardar o desdobramento dessas investigações. O que nós sabemos é que o escritório Moraes, da Viviane, e que ao qual também foi vinculado Alexandre de Moraes, é um escritório já antigo e muito renomado. Eu mesmo convivi na academia e também algumas vezes na situação de advogado com Alexandre de Moraes, peticionando no Supremo Tribunal Federal. Ele foi membro do CNJ, também ele faz parte daquela primeira leva de conselheiros do CNJ, que aquela gente que instalou o CNJ. É um escritório de bastante prestígio. Também não tenho procuração e nem qualificação para ficar aí avaliando valores de contratos de honorários. Eu, como sabem, advoguei, mas fui advogado público, fui advogado da União. E não fazia bons amigos na advocacia. Tanto é que na época fui perseguido pela OAB. A OAB até pediu que eu não fosse aprovado no Senado. Aparentemente porque eu tive êxito como advogado da União, defendendo, portanto, a União em juízo. E também nunca me moveu, nunca tive nenhum sentimento de inveja. Toda hora nós estamos decidindo casos magnos, bilhões, e os honorários serão expressivos. Quem quer ser juiz não pode almejar ficar rico nessa função. Então, sempre entendi dessa maneira e imagino que os colegas também se orientam dessa forma. O senhor falava do Romeu Zema, gostaria de voltar ao ex-governador de Minas Gerais. O senhor pediu para que ele seja incluído ali no inquérito das fake news. Gostaria de perguntar ao senhor se o senhor acha razoável um inquérito que dure 7 anos, que tinha uma motivação inicial, aí entrou de alhos a bugalhos, hoje não tem motivação nenhuma, abarca tudo, continua existindo. Não seria mais razoável, juridicamente, conversando com um jurista como o senhor, abrir inquéritos novos para fazer investigações separadas? Essa é uma longa história e certamente a gente precisaria de um dia inteiro para ficar contando. Nós, quando tivemos a ideia do inquérito das fake news, e tanto eu, ministro Toffoli e Alexandre, nós tínhamos um contexto. As pessoas perguntavam até, entre os colegas, mas não seria melhor entregar isso ao Ministério Público? Era o Ministério Público de Janot, de Dallagnol, desse grupo, que muitas vezes produziam notícias contra os ministros do Supremo. Eles eram os autores das fake news. Daí a gente ter lançado mão desse dispositivo do regimento interno para dizer é preciso que essa investigação que envolva Supremo ou crimes cometidos no Supremo ou contra o Supremo seja feita no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E nós tínhamos também o tal gabinete do ódio. O grande problema é que nós vamos ficando desmemoriados. Nós e vocês. Mas esses são fatos muito recentes. Ou alguém se esqueceu que havia um gabinete do ódio que produzia notícias contra as pessoas, especialmente contra o Supremo Tribunal Federal.
esse contexto mudou. Certamente já não estamos sob o governo Bolsonaro. Mas as notícias, as formas continuam as mesmas, ou muitos assemelhadas. Por isso que eu disse esses dias para alguém que estava muito sôfrego para resolver essa questão, eu disse, não, quando que vai acabar o inquérito? Quando terminar. Tem tido sempre notícias sobre esses fatos. Ataques insólitos. Agora nós estamos em meio já a uma campanha eleitoral que foi antecipada. Já no ano passado, nós tivemos esse tipo de antecipação de campanha. Muitos dizem que até o próprio governo contribuiu para isso. Ora, é razoável, eu vou inverter a pergunta, é razoável, considerando o êxito desse inquérito, encerrá-lo agora? E aí é curioso, é muito curioso. Nós somos a única corte no mundo que enfrentamos governo autoritário com proposta de derrubada da democracia e que fomos exitosos. Em geral, as cortes são fechadas. Mas... E um instrumento importante foi o inquérito das fake news. E que continua sendo, portanto, importante. Não se trata de continuidade de uma investigação apenas. Há também continuidade de uma investigação apenas. E eu não conheço o inquérito. Jamais lá estive perto disto. Mas eu acho extremamente relevante que, sobretudo nesse contexto pré-eleitoral e eleitoral, em que as pessoas estão fazendo testes, limites, episódios como esses que nós estamos aqui tratando, tem a ver um pouco com isso. Até onde eu posso ir? Será que eu posso agredir um ministro do Supremo e ficar sem nenhuma resposta? A crítica que é feita, pelo que o senhor tem dito, é o seguinte: fake news sempre existiram e sempre vão existir. Se for partir desse ponto de vista, esse inquérito não termina nunca. Talvez o nome seja impróprio. É o inquérito de defesa da democracia. Porque fake news ficou um pouco... também é nome de fantasia. Mas é um expediente jurídico novo, que nunca existiu na história. E justifica-se ter esse expediente novo? Graças a esse expediente novo, que não é tão novo, porque estava no regimento interno do Supremo, antigo. Quando o Supremo é atacado, né? Isso. Você vê a sabedoria dos nossos, talvez fossem mais sábios do que nós mesmos. Vou chamar a Isabel Mega para continuar a nossa entrevista. Ministro, é inegável que o Supremo Tribunal Federal talvez nunca tenha sido tão atacado como nos últimos anos. Os ministros se tornaram alvo, esse inquérito nasceu como uma reação disso, mas ao mesmo tempo as pessoas passaram a acompanhar a atividade de vocês na Suprema Corte como nunca antes também. Isso levanta algumas questões também, ministro, sobre liturgia do cargo na sua avaliação. Quando a gente tem, por exemplo, participação de ministros em eventos com advogados de réus, quando a gente tem questão de utilização de jatos particulares, entre outros exemplos que eu poderia citar aqui, ministro, isso não enfraquece de alguma maneira também a idoneidade da instituição Supremo Tribunal Federal? Eu acredito que todos podem ter razão em buscar questionar atitudes ou dúvidas em relação à ação de um ou de outro integrante da Corte. E todos nós devemos saber que nós não estamos ali de maneira isolada, solipsista. Nós integramos uma instituição e devemos ter essa noção. Há algumas peculiaridades que você suscita com as quais eu não concordo. Participar em eventos e encontrar advogados, não vejo isso como problemático. Todos nós sempre soubemos fazer essas distinções. Recebemos advogados, aqueles, por exemplo, como é o meu caso, que vêm da academia, nós somos amigos de professores.
Algumas pessoas dessas estudaram com a gente ao longo dos anos. Vamos falar nomes assim. Professor Arnoldo Valde. Escrevi com ele artigos, pareceres. Professor Ives Gandra. Professor Celso Bastos. Agora, gente mais jovem, Jorge Zabudi, Lênio Streck, gente notável da advocacia, que são também pessoas com quem a gente tem até parceria, livros. Agora, se vocês forem olhar, façam um trabalho no Google, essa gente tem pedidos deles indeferidos a toda hora por nós. Porque eles falharam? Porque eles não conseguiram nos convencer? Não, porque nós temos jurisprudência, nós temos uma orientação. Então, esse lance, essa suspicácia, também não existe com vocês. Nós temos relações com vocês, jornalistas, mas isso não impede que vocês divulguem notícias que não são desagradáveis. Ou vocês têm uma ética profissional, nós também a temos. Então, não me parece que se deva supervalorar isso. Mas na Alemanha é assim, se divulga isto ou aquilo. E ninguém vai me ensinar nada sobre a Alemanha, ou vai me ensinar pouco sobre a Alemanha, porque eu conheço bem, estudei lá e tudo mais, e sei dos bons propósitos e da consistência, por exemplo, da Corte Constitucional Alemã. Mas há elementos culturais que nós desenvolvemos. O ministro Joaquim, por exemplo, num dado momento, quando assumiu o Supremo Tribunal Federal, ele dizia que as audiências a advogados deveriam ser comuns, uma parte e outra, porque assim se fazia nos Estados Unidos. Vou lembrar agora uma frase do meu amigo Everardo Maciel, quando a gente busca esse tipo de comparação e não faz as devidas adaptações. Mas Everardo, na Alemanha é assim. E ele dizia assim, e na Alemanha vivem alemães. Então a gente precisa entender que há adaptações culturais e que nós temos peculiaridades. Não sou refratário, Isabel, a eventuais regras, cuidados, recomendações. Mas é preciso também que a gente não supervalorize alguns códigos ou alguns cacoetes. Aqui em Brasília, por exemplo, é muito comum nós irmos a coquetéis. Muitos de nós nos encontramos nesses coquetéis onde tem políticos e coisas do tipo. Alguém está fazendo algo de errado nesses ambientes? Ou estão conversando, eventualmente se informando, até sabendo qual é a pauta do Congresso Nacional ou coisa do tipo. Pelo menos essa é a minha experiência. E eu já estou aqui há mais de 50 anos. Portanto, tenho uma vivência grande na cidade. Então, é preciso dosar um pouco essas propostas para a gente não começar a copiar coisas que não tem nada a ver com a nossa cultura jurídico-institucional. O senhor foi no ponto que eu gostaria de tratar. Código de Ética de Edson Fachin. Por que o senhor, em uma ala do Supremo Tribunal Federal, se posiciona contra? Os magistrados têm um código de conduta. Por que para o Supremo Tribunal Federal não existe? Não seria uma medida de transparência pública dos ministros do Supremo? Aqui, já disse isso claramente, não tenho nada contra código de ética. Até se vocês forem olhar, a resolução que cuida do Código de Ética da Magistratura foi aprovada na minha gestão no CNJ, seguindo prescrições de instituições internacionais, ao Código de Bangalore e coisas do tipo. Nada contra isso. A questão aqui, e as reservas que muitos manifestaram, foi em relação à oportunidade do debate no contexto em que a questão se colocou. Que agora o Supremo está sob ataque e deveria ser em outro momento, é isso? Isso, tá. Agora, não há dificuldade de discussão. Eu mesmo recomendo enorme cuidado com
o trato das informações no meu gabinete e certamente cada colega tem isso em relação à recepção de advogado, à presença de pessoas eventualmente suspeitas no âmbito do tribunal. Em suma, todos nós temos que zelar pela própria instituição. Aqui o debate foi só sobre prioridade. Depois poderíamos discutir a questão do conteúdo, o que se coloca ou não, porque agora já tem outras viagens, né, nesse tema. Vamos designar um comitê para supervisionar os ministros e coisas do tipo. Então, vamos parar por aqui. E aí eu dou até um exemplo, que é muito tranquilo. A ministra Rosa Weber teve, talvez, uma das gestões mais tumultuadas, mais desafiadoras daquela... Do 8 de janeiro. Ela pega o 8 de janeiro e o tribunal tinha graves problemas institucionais. Excesso de decisões monocráticas e pedidos de vista. Temas difíceis dentro do tribunal, tendo em vista o direito costumeiro, a prática que estava desenvolvida. Eu não gosto do resultado, peço vista e depois não devolvo. Tanto é que alguns fazem pilhéria. Diz, o pedido de vista vira perdido de vista. Bom, a ministra Rosa fez uma reunião. Disse, para mim isto é prioridade. Colocou, tratou de uma maneira absolutamente isenta a matéria. Mas tem pedidos de vista de 6 meses, de 5 anos, de 8 anos. Nenhum problema, 90 dias para devolver. Já vou chamar a Isabel Mega, só uma pergunta. Então o senhor considera que o Edson Fachin errou na forma de apresentar o Código de Ética? Acho que sim, acho que sim. De novo, voltando ao modelo anterior, isso é um modelo parlamentarista. É um modelo de colegiado. É preciso respeitar essas idiosincrasias. Conduziu mal. E por isso a reação. Não se trata de... E aí vocês ficam usando essa expressão, ala... E não estou fazendo crítica pública. Mas tem uma divisão clara no Supremo Tribunal Federal hoje. Não vejo assim. Tá. Não vejo assim. A ala tal, a ala qual. Não vejo assim. Eu acho que há vozes no tribunal que, se levantarem, elas bloqueiam o processo decisório. E é natural que assim seja. Porque há pesos diferentes no tribunal. Há representatividades diferentes no tribunal. E é preciso entender toda essa mecânica. Mas, fundamentalmente, então é bom que se diga, ninguém é contra Código de Ética. E eu acho que é boa a discussão. Eu acho que as crises são boas sempre. Porque elas permitem que a gente organize, não é? Faça autocrítica, faça esse tipo de análise. E o bom de uma instituição centenária, como é o tribunal, é que a gente verifica, de quando em vez a gente vê, tem um professor alemão, meu amigo, professor Peter Hebel, recém-falecido, que ele dizia, nós somos anões em ombros de gigantes. No caso do Supremo Tribunal Federal, de quando em vez, eu nos vejo assim, tacanhos, pequenos, não sabemos resolver determinadas coisas. E daqui a pouco a gente resolve. Casos complexíssimos a gente acaba resolvendo. Como resolvemos agora a enfrentar e resolver. Isso partiu de uma sugestão minha, do Dino, a questão dos penduricalhos. Quase que impossível, num primeiro momento. Chamamos os presidentes das duas casas e eles disseram, ninguém tem condições de votar antes das eleições. E nós conseguimos encaminhar. Parece que os nossos antepassados, os nossos antecessores, os espíritos deles, não quero que daqui a pouco comece a fazer sessão espírita no tribunal, eles se fazem presentes e nos ajudam a resolver essas questões. Isabel Mega.
Ministro, a gente já está há bastante tempo conversando aqui com o senhor, então vou ter que fazer 2 perguntas em uma. Se o senhor precisar, eu repito aqui. Mas pegando o gancho das discussões sobre o Código de Ética, o ministro Fachin chegou a dar declarações também a jornais impressos de que a maioria concorda que a discussão precisa acontecer, mas que a maioria, ao mesmo tempo, não vê timing político. O senhor concorda com isso? Qual seria o timing político para esse código de ética, código de conduta, realmente sair do papel e ser aprovado? E, levando em consideração o que está sendo discutido, o senhor vê, por exemplo, margem para que em uma eventual análise do plenário sobre o caso Master, o ministro Alexandre de Moraes, que tem toda a correlação em relação ao escritório da esposa Viviane Barcio de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, na avaliação do senhor, deveria se declarar impedido de participar de análises do tipo, envolvendo o caso Master? Eu vou começar pelo final. Em relação a essa questão, eu acho até que há um erro de premissa de vocês. O caso Master, até agora, corre na minha turma, na segunda turma. O ministro Alexandre integra a primeira turma. Portanto, essa questão de impedimento sequer se colocou. E eu não vou fazer agora vaticínio sobre o que vai acontecer se, por acaso, houver uma decisão a propósito no plenário. Mas até agora há um certo fantasma. Já me perguntaram numa das entrevistas aí, é bom que eu me treinei muito para as perguntas de vocês, porque eu já fiz várias outras entrevistas então, só para deixar bem claro, o ministro Alexandre está na primeira turma e na segunda turma... Mas caso vá para o plenário? Certamente ele vai tomar a decisão que seja cabível e vamos aguardar. Em relação ao time, me parece que nós vamos ter que fazer essa avaliação. E talvez esse tema não tenha essa dramaticidade, porque, como eu lembrei, nós já temos no CNJ um código de ética da magistratura, uma resolução que trata dessa temática. Nós temos a LOMAN, que envolve toda a magistratura. Nós temos a lei de improbidade. Portanto, já temos uma série de disposições que podem ser adotadas. O que me parece empobrecedor de todo o debate, e eu diria, a falta de um senso de oportunidade, e talvez até, e aí não é nenhuma imputação, mas de um certo oportunismo, num contexto qualquer, dizer agora vamos aprovar tal coisa. Como a toda hora aparece na mídia, agora vamos inventar mandato para ministro do Supremo, ou agora vamos fazer esta ou aquela investigação. Vamos discutir as questões com adultos na sala, dialogando com uma instituição extremamente importante e que cumpre um papel singular, não só no Brasil, no mundo. Se vocês olharem os editoriais do New York Times, Financial Times, do The Economist, a comparação que fazem com as outras cortes, vem que o Brasil, na verdade, se manteve nos trilhos democráticos graças à atuação do Supremo Tribunal Federal. Eu estive, não faz muito tempo, na Romatré, assistindo à outorga de um título de doutor honoris causa a uma juíza israelense, que tinha enfrentado Netanyahu e que tinha sido ameaçada e tinha sido decisiva num dado momento lá em Israel. E aí fui apresentada a uma ex-juíza da Corte Constitucional da Itália, professora também da Romatré. E ela ficou muito curiosa quando viu que eu era juiz da Corte Constitucional Brasileira, do Supremo Tribunal Federal. E ela disse, a corte mais importante do mundo. E eu me senti um pouco orgulhoso. Mas quis saber por quê. Ela disse, vocês acabam de enfrentar o homem mais poderoso do mundo e venceram. Vocês enfrentaram Elon Musk. É preciso contar um pouco essa história e reconhecer e se dar ao trabalho de refletir e não ficar assim um pouco como cachorro
que abana o rabo? Não, o rabo abana o cachorro. E aí, agora alguém concebeu tal coisa e agora, vamos copiar tal ou qual legislação. Nós perdemos, do ponto de vista institucional, a ideia do complexo de vira-lata. Vocês sabem que eu gosto muito de metáforas futebolísticas, adoro futebol, e o Nelson Rodrigues, né, o clássico de tantas coisas, mas também do futebol, ele dizia, a Copa de 58 o Brasil perdeu o complexo de vira-lata. Hoje nós não temos que ter complexo de vira-lata em relações institucionais. A gente deve ter orgulho das instituições que temos. Ministro, meu tempo está muito curto. Uma última pergunta para o senhor, eu vou fazer duas em uma. Primeira, caso o Congresso Nacional aprove impeachment de ministro, o Supremo Tribunal Federal poderia tomar alguma decisão judicial para impedir? Segundo, o senhor acha que, caso Flávio Bolsonaro e Romeu Zema sejam eleitos presidentes da República, há margem para diálogo com o Supremo Tribunal Federal? Sempre tivemos margem para diálogo. Hoje, por exemplo, e vocês podem perguntar, eu sempre tive bom diálogo com o próprio presidente Bolsonaro. Não fui conselheiro dele. Se ele tivesse talvez ouvido meus conselhos, talvez não tivesse entrado em tantas dificuldades em relação a isso. Portanto, não vejo dificuldade de dialogar com quem esteja nessa função. O ministro Nelson Jobim... Inclusive o Romeu Zema. Qualquer um que esteja. Porque não se trata da pessoa, se trata do personagem. Do cargo. Não é? Tanto é que o Jobim sempre chamou a atenção, dizendo que, na verdade, a gente, na vida pública, não escolhe interlocutor. É aquele que está lá. E nós temos tido diálogo com todos os presidentes de Câmara, do Senado, presidentes da República. Veja, todos sabem que eu venho de um campo político que não é o campo político do PT. Dialogo de maneira muito fraternal e tem vários amigos hoje neste campo político. E sobre impeachment, o Supremo poderia tomar alguma decisão? Se houver abuso, com certeza. Se houver abertura de um processo de impeachment do Senado Federal. Que não se justifique, certamente o Supremo pode ter controle. Isso já disse isso. Todo o processo de impeachment é passível de controle judicial. Agradeço a entrevista do senhor. Nós conversamos com o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Obrigado pela participação aqui no Bastidores CNN, por ter aberto espaço na agenda do senhor, que é atribulado e a gente sabe, para conversar com a CNN. Obrigado, ministro. Olha, um grande abraço a vocês, um prazer. Espero ter sido delicado nas respostas. Isabel, desculpe se fui indelicado. Foi, não. A Isabel entende.